Bom, podcast da História Antiga. O título da obra é História da Guerra do Peloponeso, o autor é Tucídides, número de página 628, e a obra é uma narrativa sobre a Guerra do Peloponeso. Passo a palavra para o amigo Hélio. Muito obrigado, Matheus. Continuando aqui, a Guerra do Peloponeso foi um conflito ocorrido entre as duas principais alianças da Grécia Antiga, a Liga de Delos e a Liga dos Peloponeso, comandadas respectivamente por Atenas e Esparta. Passo para o Matheus, para o meu amigo Matheus. Obrigado, Hélio. A Liga de Delos foi uma organização militar formada por Atenas que visava proteger as cidades gregas das tropas do Império Persa, combatendo a presença deles no Mediterrâneo. Inicialmente teve a sede em Delos, e Esparta fazia parte também da organização. Após o afastamento da ameaça persa, os espartanos deixaram a liga, ocasionando um atrito com Atenas, que dominava dela. Ela é com você. A Liga do Peloponeso foi uma aliança formada entre várias cidades-estados gregas entre os séculos 5 e 6 a.C. A disputa pelo poder na Grécia Antiga, especialmente entre Esparta e Atenas, ocorreu na formação da Liga do Peloponeso e culminou na Guerra do Peloponeso. Passo para você, Matheus. Obrigado. A Guerra do Peloponeso durou 27 anos. Teve seu início no ano 431 a.C. e terminou somente em 404 a.C., quando Atenas rendeu-se a Esparta. Hélio, a palavra é sua. Muito obrigado. Continuando aqui, apesar de formalmente amigáveis durante as guerras médicas, as relações entre Atenas e Esparta eram sempre tensas e deteriosas. Ai, Matheus. Deterioraram. Deterioram-se. Tá certo? Deterioram. Eu acho que eu consigo tirar essa minha edição, calma. Vamos lá. Deterioraram-se. Deterioraram-se, né? Pode ir? Peraí. E deterioraram-se a partir do ano de 400 a.C. Acho que vai, né? Acho que Vai. pegou, né? 450. 450. Pode ir. 450 a.C. Atenas dominava politicamente a Liga de Delos, comandando todo o comércio marítimo, desfrutando então de uma situação financeira muito boa. Passo para você, Matheus. Bom, continuando. Entre os principais motivos da guerra estavam as tensas relações entre espartanos e atenienses. Havia uma grande pressão por parte de um segmento da parte espartana. A cidade de Coríntio, para atacar Atenas, iniciaram uma guerra. Atenas enfrentava problemas comerciais com Coríntio, e os espartanos viam sempre com muita desconfiança e também uma ameaça ao grande desenvolvimento econômico e ao aumento da influência política que Atenas conquistava na região da península do Peloponeso. As duas cidades-estados passaram a disputar a hegemonia política e a economia na região, deixando o relacionamento entre elas ainda mais tenso. Palavra com você, Hélio. Muito obrigado. Continuando, com a pressão da cidade de Coríntios, Tebas, cidade aliada de Esparta, ataca a cidade de Plateia, aliada de Atenas, iniciando a guerra que teve uma duração de 27 anos. Como aliadas de Esparta estavam as cidades de Coríntios, Tebas e Mégara. Enquanto isso, Atenas tinha como aliadas as cidades de Plateia e Ática. Passo para você, Matheus. Obrigado, vamos continuar. Ao contrário de outras guerras entre Esparta e Atenas, essa foi longa e envolveu muitos combatentes e grandes investimentos em armamento, além de muitas estratégias. As guerras que anteriormente possuíam um caráter estival de curta duração, sem grandes investimentos ou estratégias durante a guerra do Peloponeso, envolveram grandes blocos de Estado e muitas áreas de combate. É contigo, Hélio.
Obrigado, Matheus. Continuando, a guerra teve fim em abril de 404 a.C., com a, com a rendição de Atenas, além da conquista Esparta e Helesponto. O sistema democrático de Atenas foi derrubado e foi implantado um sistema de governo autoritário, que ficou conhecido como Tirania dos 30. Devido à sua formação, que havia envolvido 30 oligarcas, com o fim da guerra, Atenas perdeu seu poder na península e instaurou-se a hegemonia política e econômica de Esparta, que tinha um sistema voltado para o fortalecimento militar. Os oligarcas acabaram com a Confederação de Delos, entregando todo o resto da fronteira para Esparta. A democracia, no entanto, foi estabelecida em 403 a.C. Passo a palavra para você, Matheus. Bom, agora vai algumas citações do livro. A Guerra do Peloponeso gerou as condições que conduziram ao declínio na Grécia, apesar de um relativo curto ressurgimento de Atenas. Com a Segunda Liga contra Esparta, em 377 a.C., em Atenas, os insucessos da Guerra Desceleniana desmoralizaram o Partido Popular e restabeleceram o poder dos oligarcas. Ante o esgotamento do tesouro público, dispunham de recursos próprios para sustentar a continuação da guerra, mas exigem para tal que eles fossem transferidos ao poder. Passo a palavra para ele. Muito obrigado, Matheus. Continuando nas citações, para a Grécia, em geral, a derrota de Atenas deixou Esparta como uma única potência hegemônica. Por suas instituições, tradições e compromissos, livrar a Élabe do imperialismo ateniense, Esparta vitoriosa deveria retornar suas bases no Peloponeso e deixar as cidades-estados gregas se dirigirem a si mesmas. Esparta, todavia, preferiu instituir sua ditadura sobre a Grécia, colocando nas cidades subjugadas um representante de seu domínio. Hermos, apoiado por uma guarnição. Com isto, a liderança grega passou das mãos dos atenienses, que a sabiam ter de forma esclarecida, para espartanos que se impunham despoticamente. Passo a palavra para você, Matheus. Bom, agora a última citação do livro. A Guerra do Peloponeso foi ao mesmo tempo o grande propulsor e um de seus altos representantes fecundou decisivamente Roma. O Império Romano, a mais extraordinária construção política da história, não teria sido possível se o gênio militar e administrativo de Roma não tivesse intimamente incorporado à cultura grega. E com isso vamos finalizando nosso podcast. Muito obrigado, Matheus, pelas suas palavras. Agradeço também pelas suas palavras. Obrigado, Matheus. Acho que é isso, pessoal. Então, terminamos. Falou. Falou.